Vamos dar início hoje ao nosso curso de Market Maker Model e para o nosso primeiro conceito nós temos Open High Low Close e Open Low High Close, Power of Three. Precisamos entender que Open High Low Close e Open Low High Close de um candle é crucial para entradas a partir de um Daily Bias. É um entendimento fundamental para o nosso setup e por mais que pareça simples, ele é muito efetivo. A abertura de um candle diário acontece às 17 horas no horário de Nova York, mas para esse conceito nós iremos iniciar a partir das meia-noite de Nova York. A gente vai chamar esse ponto de True Day Open ou Midnight Open. As 5 possíveis formas de um candle são Bullish, Bullish Reversal, Bearish, Bearish Reversal e Consolidation, que é um candle indeciso. Para o nosso primeiro exemplo Bullish, temos aqui o Midnight Open. O candle faz um fundo logo no começo do dia. Esse fundo costuma ocorrer antes ou durante a sessão de Londres. Ocorre uma expansão na sessão de Nova York, continuação, formando um topo e fechando o dia um pouco abaixo desse topo. No nosso exemplo Bullish Reversal, esse candle que também é conhecido como candle de sweep, temos aqui o nosso Midnight Open. O preço faz uma manipulação para baixo, geralmente buscando um ponto de interesse ou uma liquidez. Essa manipulação costuma ocorrer dentro da sessão de Londres ou na pré-abertura de Nova York. Então temos uma reversão e continuação até formarmos um topo acima do Midnight Open e fechando o dia um pouco abaixo desse topo. Para o nosso exemplo Bearish, temos aqui o Midnight Open. Acontece um topo logo no começo do dia, antes ou durante a sessão de Londres. Ocorre uma expansão e continuação na sessão de Nova York, fazendo um fundo e fechando o dia um pouco acima desse fundo. Para o nosso candle Bearish Reversal, também um candle de sweep, temos aqui o nosso Midnight Open. O preço faz sua manipulação, geralmente durante a sessão de Londres ou na pré-abertura de Nova York, para buscar algum topo, fundo duplo, liquidez. Acontece uma reversão durante o dia abaixo do Midnight Open, fazendo um novo fundo e fechando o dia um pouco acima desse fundo. Aqui temos o nosso candle indeciso. Pode perceber que a abertura e o fechamento fica bem perto um do outro. Esse candle vai para cima e para baixo durante o dia, mas fecha aí bem perto da sua abertura. Esse candle é característico de segunda-feira. Acontece muito durante a segunda-feira, por isso recomenda-se não operar na segunda-feira. Para o nosso primeiro exemplo, temos aqui GBP USD, gráfico diário. Temos um order block, quebrou essa estrutura. O preço rejeitou nos 50% desse order block e no próximo dia tivemos um candle bullish. Vamos olhar ele no 15 minutos agora. A gente marca nossa meia-noite. Marcamos também a abertura, nosso Midnight Open. Perceba que o candle fez um fundo logo no começo do dia, até antes da sessão de Londres, expandiu para cima, corrigiu até a Midnight Open, dando mais uma entrada para a gente aqui nesse FVG. Expandiu durante o dia, buscando o nosso ponto de interesse, fazendo um novo topo e fechando o dia um pouco abaixo desse topo. Próximo exemplo, temos Euro USD. Já percebe aqui um candle Bullish Reversal. Percebe também que tínhamos um fundo duplo aqui, um Equal Lows. Esse candle, como é característica dele, buscar liquidez, ele buscou esse fundo duplo e ainda buscou esse FVG. Olhando agora
nos 15 minutos, Euro-USD. Percebe também que tivemos aqui uma direção na Ásia. Quando isso acontece, geralmente a nossa seção de Londres ela fica acumulada ou ela fica sem uma direção certa, como aconteceu aqui. Vamos marcar o nosso Midnight Open. Percebe que o preço acumulou dentro da seção de Londres, fez essa manipulação na pré-abertura de Nova York, reversão, deu mais uma entrada para a gente em cima do Midnight Open e continuou sua expansão ao decorrer do dia. Aqui a gente consegue ver também um Power of Three, que é acumulação, manipulação e distribuição. Fechando então o nosso Candle Bullish Reversal. Próximo exemplo, Euro-USD no diário. O preço levou esses buy stops, levou esse topo e já rejeitou. Temos aqui um Candle Bearish. Olhando esse candle dos 15 minutos, a gente marca nosso Midnight Open. Mais uma vez, percebe que tivemos uma direção na Ásia. Londres ficou bastante bagunçado. Tivemos aqui um sweep, onde sweepamos o topo da Ásia. Excelente, ficou bastante liquidez aqui para baixo no nosso fundo da Ásia. Londres ficou bastante bagunçado, fez a nossa acumulação aqui até que chegou Nova York. Provavelmente isso aqui é um candle de notícia. Buscou buy stops, buscou o nosso Midnight Open como manipulação e distribuiu ao decorrer do dia, fechando um pouco acima do fundo. Perceba mais uma vez que temos uma acumulação, a nossa manipulação da notícia e uma distribuição. Mais uma vez o poder de 3 para fechar o nosso candle diário bearish. Próximo exemplo, temos Euro-GBP no diário, mais uma vez levando buy stops, levando equal highs, formando o nosso candle bearish reversal. Olhando esse candle dos 15 minutos, a gente marca o nosso Midnight Open. Mais uma vez tivemos uma pequena acumulação em Londres. Manipulamos em Nova York para buscar aquele topo do diário e distribuímos durante o resto do dia, finalizando aí o dia abaixo do nosso Midnight Open. Mais uma vez o poder de 3, acumulação, manipulação para buscar o ponto de interesse, para buscar liquidez e distribuição, finalizando assim o nosso candle bearish reversal. Temos aqui agora o exemplo de candle indeciso, o candle que geralmente acontece nas segundas-feiras. Vamos olhar ele do 15 minutos. Traçamos a nossa Midnight Open. Percebe que o preço fica para cima e para baixo e termina o dia praticamente aí dentro do Midnight Open, formando assim o candle indeciso.